Bom dia para todos, eu me chamo Elias Ramos. Quem chegou de paraquedas no YouTube, meu nome é Elias Ramos e tudo com letras minúsculas, porque tem vários Elias no YouTube. Esse canal é um canal evangélico, falamos de Deus, exegeticamente, para abençoar sua família, abençoar vocês. Eu vou fazer a oração, vocês que não são cristãos ou são de outra religião, estejam à vontade. Deus não faz acepção de pessoas, tá? As religiões faz, mas Deus não, tá? Santo Deus, deixa eu só desligar isso aqui. Vou orar agora. O ventilador está nas minhas costas. Santo Deus, bendito Pai, peço que abençoe, Senhor, essas pessoas que virão ver essa live, ouvir. Abençoe sua família, abençoe seus parentes, seus filhos. Abençoe a todos que estão doentes, que venham, Senhor, ter saúde, Senhor, curar eles. Abençoa, Senhor, a todos. E todos que possam ter um encontro pessoal contigo, como eu já tive, há muitos anos atrás, desde a minha infância. Que todos possam ter um encontro pessoal contigo, reconhecer que tu que é Deus. Estás pronto, Senhor, para a tua vinda. Em nome de Senhor Jesus Cristo. Hoje a gente vamos ler Mateus 24, versículo 32 a 44. Aqui fala da segunda vinda de Cristo, né? A parábola da figueira, exortação e vigilância. Essa parábola da figueira também serve também para o momento que a gente está passando no país, tá? Quem tem sabedoria entenda, mas eu vou falar de Jesus aqui. Aprendei, pois, versículo 32. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Palavra do Senhor Jesus. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem mesmo os anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. O Pai aqui é Deus, tá? Filho é Jesus. Porque ele era homem na época. Foi, pois, assim como foi no dia de Noé, também será no dia do Filho do Homem. Portanto, assim como no dia anterior ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não se perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a hora, viria o ladrão, vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vos percebido, porque a hora em que não cuidai, o Filho do Homem virá. Aqui fala da vinda dos filhos do homem, né? O mundo está um caos do tamanho, né? Parece até que a gente estamos entrando na terceira G. Alguns especialistas já falam que a gente já estamos vivendo já a terceira G. Porque quando houve a primeira e a segunda G, G é G. Você sabe o que é, né? Guerra. G, guerra. Ele já sabe o que é. Eu não posso falar direto isso porque acho que o YouTube não gosta disso. Então, já a grande G, teve a segunda G em 39 para 45. E a primeira G foi em 18. Mas antes da primeira e segunda G, o mundo estava se preparando para a grande G. As nações estavam se fazendo acordo, pacto, aliança um com o outro, se armando. Coisa que a gente está vendo aí. Estados Unidos, Rússia, China, as Coreias,
um dizendo que o outro está errado, e o outro atiçando o outro para agir, e o outro se defendendo, o outro atacando. Ninguém está com a razão. Não existe, vamos dizer assim, na geografia política, não existe razão, existe interesse. Interesse da nação, interesse de um sistema querendo sobrepor a outro sistema. E o povo que sofre, né? O povo que sofre. O povo, como a gente vemos lá na Ucrânia, que deve ter quase 500 mil homens mortos, homens e mulheres mortos, sem falar crianças e idosos, na parte da Ucrânia. Aqui é um desastre total com a nação. E não vou culpar o outro lado, porque que os ucranianos se deixaram levar para isso, por tambores de guerra, para satisfazer os desejos de um outro regime. Eles poderiam ter evitado isso. E o outro lado também não é inocente, né? Eles estão se defendendo do seu modo de dizer, porque aqui perto das suas fronteiras, e foi feito um acordo lá atrás para isso não acontecer, e eles quebraram o acordo. Acontece que o homem, quando quebra o acordo, é como quebrar o acordo com Deus. Quando você aceita Jesus ou procura a coisa, os caminhos do Senhor, e depois vem pelo pecado, pela distração do pecado. Peraí que tem alguém ali. Para a distração do pecado, quebra o acordo. Entendeu? E aí vem as consequências. Quando se quebra um acordo, um tratado, um acordo de alguma coisa, tem as consequências. É assim com Deus e é assim com o mundo. É assim com as nações. E aqui nos fala no versículo 32, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabei que está próximo o verão. Também vós, quando vide todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Está falando da vinda de Jesus, né? Jesus deixou alguns sinais que o mundo teria aflição, deixou alguns sinais dos princípios de dores. E esses sinais estão se completando, estão aí. Está acontecendo tudo que Jesus falou que ia acontecer, está acontecendo, antes da sua vinda. E possamos se aperceber disso. A gente temos um inimigo espiritual, que é Satanás. Ele fez uma agenda aí, querendo antecipar as coisas, porque ele sabe que o fim dele está próximo. Então ele quer antecipar a vinda do anticristo. Fizeram uma agenda aí que esse globalismo aí, agenda até 2030, é para tentar antecipar a vinda do anticristo. Já estão falando até em governo global, a ONU. O nosso caríssimo Nove Dedos esteve lá na ONU. Caríssimo entre aspas, tá, gente? Citando um governo global. Ou seja, citando o anticristo, né? Mas eles estão querendo antecipar os planos de Deus, mas Deus não permite. Não está na época ainda do anticristo. O governo global, quem vai governar, segundo a Bíblia, há 2000 anos atrás, falando, é o anticristo, que vai vir. Antes da vinda da gloriosa, 3 anos e 3 meses, parece, antes de Jesus vir. A sua igreja ser arrebatada, e depois que o anticristo vai vir. Pelo menos é o que a gente estuda na Bíblia. Mas eles estão querendo antecipar, o diabo está querendo antecipar para querer frustrar os planos de Deus, mas não vai acontecer isso. Aquecimento global já teve no mundo várias vezes. Fala aí do peito da vaca, mas aí lá na França, lá em Canadá, em outros lugares da Europa, teve tantos incêndios, né? lá nos Estados Unidos também, lá no Havaí, jogou tanta fumaça, tanto carbono no ar, que vai levar 1000 anos para as vacas ficar peidando
para poder aquecer o ozônio, comprometer o ozônio e comprometer o aquecimento global. Só essas queimadas que jogou na atmosfera, que todas as vacas do mundo ficar peidando, arrotando durante 1000 anos, não vai chegar o carbono. Então, e as fábricas dos Estados Unidos, da China, e a poluição, a queima do carvão, não tem nada a ver com o peido da vaca. O peido da vaca ali é simplesmente uma maneira de... Estava vendo um estudo, estou saindo um pouquinho da pregação, mas tudo bem, depois eu volto. Que a União Europeia, ela faz um subsídio para os seus agricultores e pecuaristas de 360 bilhões de euros. Subsídio. Então, eles têm que diminuir, o Brasil e outros países, a produção de vaca, de agricultura, para eles não pagar tanto subsídio, porque o que eles gastam mais na União Europeia é o subsídio, o gasto maior deles, que eles fazem para os produtores, porque senão o produto deles fica muito caro e o do Brasil e de outros países fica muito barato e o pessoal vai comprar. Então eles querem diminuir isso com essa história de peido da vaca, peido daquilo, historinha da carochinha, porque o aquecimento global não é só do peido da vaca. A vaca aí é o mínimo. Se tem algum aquecimento global, é essas indústrias queimadas, é uma porção de coisa. Mas o mundo sempre teve essas coisas, né? A história do mundo, a geologia do mundo fala que já sempre teve aquecimento global. Isso é periódico. Mas isso aí a gente sabe que é uma agenda. A agenda de 2030, eles estão querendo antecipar a vinda do anticristo, mas não vai acontecer. Aí Deus não vai permitir. Pode até acontecer uma G. Isso aí fala, que na Bíblia fala de guerra, rumores de guerra, terremotos, maremotos, sinais no céu, isso tudo vai acontecer. Isso já é princípio de dores. Isso tudo vai acontecer. Mas antes de eles ser com todas as inteligências do diabo, que pode ser até, tem as AI aí, inteligência, computador quântico, isso tudo, o diabo é mais esperto, mais inteligente que eles. Mas Deus é muito mais sábio do que o próprio diabo. Infinitamente. Então, essa agenda global deles é uma tentativa do diabo para tentar fazer os planos de Deus não acontecer, mas vai acontecer na hora certa. Eles estão antecipando o negócio. Mas Deus não vai permitir. E aqui nos fala que a vinda do Filho do Homem será quando estiver paz, estiver comendo, bebendo, casando, igual nos dias de Noé, vai ser igualzinho. A vinda do Filho do Homem, as figuras dos dias de Noé. Muitos falam que o dilúvio não aconteceu, ou foi regional que aconteceu, mas todas as civilizações, em todos os escritos, falam de um grande dilúvio. E geologicamente já foi provado que houve isso. Então, se foi há 6.000 anos atrás, 12.000 anos atrás, a Bíblia não declara isso, né? Porque a gente sabe que muitas coisas foi falada diálogo, assim, um para o outro, até chegar a Moisés e escrever o livro. Então, pode ter passado milhares de anos, milhões, centenas de milhares de anos, não se sabe o certo, mas sabe que houve um grande dilúvio e que Deus existe. E aqui esse primeiro versículo 32 e o 33 serve também para os dias de hoje, para a nossa política aí. Aprendei, pois, a parábola da figueira, onde já seus ramos se renovam e as folhas brotam, saber que está próximo o verão, ou fim, né? Se também vós, quando vide todas essas coisas, saber que está próximo às portas de Deus resolver os problemas do Brasil. Está pertinho. Falta pouco. Quem entende, quem sabe, entende o que eu estou falando. Essa mentirada que está tendo aí, já está caindo por terra e vai cair por terra. O rumo, o que acontece nos Estados Unidos acontece no Brasil. Parece que a gente é um macaco de imitação.
Mas o rumo político dos Estados Unidos muda, aqui no Brasil muda. Se lá, às vezes demora uns meses, mas aqui muda também. E está mudando lá. Porque a gente está no mesmo hemisfério, querendo, pode fazer BRICS, pode fazer uma porção de coisa, pacto com a China, pacto com a Rússia, mas a gente somos, historicamente, seguimos o ritmo dos Estados Unidos. Até o Brasil se tornar uma grande nação, porque os Estados Unidos não deixam, né? Mas um dia vai acontecer, que essas grandes dias que vai acontecer, eles vão ter que abrir as portas. Os cavalos dos Estados Unidos vão ter que ceder os cavalos do Brasil. Pelo menos se apoiar no Brasil. Então o que acontece? Nós estamos no mesmo hemisfério e temos a mesma sorte. O rumo político lá está mudando e aqui no Brasil vai mudar também. As coisas vão vir à tona. E é isso que demonstra. É assim também, vós, quando vide todas essas coisas, saber que está próximo às portas. Quem entende sabe o que a gente está falando. Que a injustiça não pode prevalecer sobre a justiça. O mal não vai prevalecer sobre o bem. As inseguranças jurídicas ou inseguranças políticas não vai prevalecer sobre a segurança jurídica e a segurança política. As coisas tendem a desandar um pouco, mas depois vão se consertar. Tudo vai se consertar. E espiritualmente falando aqui também, é para ver, todo mundo ver quem é quem, na verdade, né? Porque nós temos mesmo sofismo. Quem sabe que Aristóteles dizia que sofismo não era uma sabedoria, não era uma ciência, mas é muito empregado pelos políticos e alguns pastores estão usando o sofismo. A inexata falácia, né, que fala uma coisa e faz outra. A exatidão das coisas. Né, sofista. Tem muito sofista na política. Né? Promete, diz isso e aquilo e não... E lá na Grécia o sofismo era ensinado direto. A gente vemos aí sofistas políticos demasiadamente na nossa política aí. Os 9 dedos é um sofista. Né? O primeiro sofista da Bíblia, embora que começou na Grécia o estudo do sofismo. O primeiro sofista na Bíblia foi o diabo lá no... Porque sofismo é engano, né? Eu tenho até um estudo aqui que fala... Deixa eu ver se está aqui. Estudo que fala que é uma falácia do raciocínio, falsos axiomas, inexata, ignorância da questão e falsa analogia. Sofismo é isso. Então, o que é que acontece? O pai da mentira é o diabo. E o pai do sofismo é o diabo também. Porque começou na Grécia. Mas lá no paraíso, quando o diabo conversava com a serpente, conversava com Eva, ele falou: o que é que Deus mesmo falou? Se comer vai morrer? Não, não vai comer. Começou o discurso a convencer a Eva de que aquele fruto não causaria a morte, dando outra versão à palavra de Deus, à fala de Deus. Esse é o sofismo, entendeu? O diálogo falso, convencimento falso. E o primeiro sofista que a história relata foi o diabo lá, na forma de uma serpente, uma víbora, sei lá, no paraíso. Aí depois veio na Grécia. A Grécia também surgiu os sofismos, né? E isso vem sendo empregado na política no mundo todo. Hoje, até infelizmente dizendo, muitos pregadores usando o sofismo nas pregações, não usando texto e contexto, exegesimamente. Tem muita gente
usando o discurso falso, a convencimento, em vez de seguir a razão dentro da Bíblia, exegesiamente. Então existe o sofismo político, o sofismo religioso e o sofismo também do conviver um com o outro, né? É um mal que foi empregado lá no paraíso e depois foi levantado como ciência lá na Grécia, né? A qual Aristóteles dizia que não era ciência. Porque o discurso do sofista era ganhar vantagem, ter vantagem em tudo. O engano e a vantagem. As razões do sofismo é ter vantagem e o engano. Através do engano, ter vantagem. Então, a gente vê muitos pastores pregando o sofismo e convencimento, e não para ganhar vantagem, não seguindo o que a Escritura fala, a Sagrada Escritura fala, até distorce a palavra de Deus, trazendo o globalismo, o mundismo dentro das Escrituras, vão fazendo Bíblias conforme seus conceitos. Nos finais dos tempos, será homem amante de si mesmo. Então, amante de si mesmo, eles, para justificar seus erros, eles começam a reescrever a Bíblia, dizer que a Bíblia tem que ser atualizada, como que o mundo possa atualizar a Bíblia, aquilo que é escrito por Deus, falado por Deus, usado por servos de Deus, usado pelo Espírito de Deus para inspirar os servos de Deus que vêm há milhares de anos sendo perseguidos e não conseguiu negar, conseguiu apagar a Bíblia, porque é Deus. Aí quer atualizar a Bíblia. Tem Bíblias atualizadas aí na China, também tem. O movimento comunista lá na China tem uma Bíblia comunista, tiraram as partes que condenam a submissão ao comunismo. Tem a Bíblia aí exclusiva, tem isso, tem aquilo, tudo budismo. Estão querendo matar a Bíblia na sua essência, mas não vai, a essência é Deus. Ela já foi perseguida esses milhares de anos, não conseguiram e nem vai conseguir. Estamos no finalzinho do tempo. Estamos perto. Está às portas. A Bíblia fala, Jesus está às portas. Depois que Jesus vier levar a sua igreja, o que ficar aí, paciência. Aí aqueles que vão ser salvos, muita gente ainda. Mas vai ter que pagar pelo sangue, não pela graça. Hoje a gente tem a porta da graça aberta. Quando a porta da graça fechar, a igreja subir, os que ficarem aí, muitos vão ser salvos, mas vão ser pagar pelo próprio sangue. Aí o anticristo vai estar aí. Para comprar alguma coisa tem que ter a marca da besta e outras coisas. Para comer tem que ter a marca. Vão ter que pagar pelo sangue, se quiserem ser salvos. Aqueles que ainda estão em cima do muro. Mas aqueles que são fiéis vão ser arrebatados. O sangue e a carne não é do céu. Esse corpo terra vai ficar aí. Eu acredito. Ou muitos dizem que vai ser trasladado o corpo, glorificado. Outros dizem que o corpo ficará. A gente vai receber novos corpos mesmo. Bem, essa é a palavra que eu tenho a dizer. Está às portas. Jesus está às portas. E a solução do nosso país também está às portas. Ficai na paz. Abençoe seus filhos. Quando acordar, ore. Pede a Deus proteção. De madrugada, se possível for acordar, e às vezes Deus quer falar contigo. Ore pela sua casa, pela sua família, pela sua pátria, pelo país principalmente. Ore pela família, ore pela igreja, pelos seus pastores, pelos seus líderes, para não ser influenciado pela essa onda globalista que tem aí, nem a onda vermelha. Porque que está influenciando também, os vermelhinhos também estão influenciando a igreja também. Então, ore, porque nós não somos nem de direita nem de esquerda, somos de Cristo. Nós não tomamos partido. Lógico que quem faz as coisas certas, a gente apoia. Quem fala a verdade, a gente apoia.
quem faz isso firme, mentira, para ganhar vantagem e prejudicar a vida da igreja e a vida das pessoas, a gente não concorda com eles, não apoiamos. Então, é isso aí. Não é para ir para a rua, não é para quebrar nada, não é uma coisa. É ficar na sua posição e dizer que não aceita, e não quer, e ora. A oração tem um poder tamanho no mundo espiritual e no mundo físico. Eu penso que muitas das vezes o anjo toca lá, leva, mata. Ou às vezes a pessoa, um sistema cai. Foi por quê? Foi pela força? Às vezes não foi pela força, foi pela oração. Às vezes faz a espada deles virar um contra o outro. Deus permite que as suas espadas virem um contra o outro, se desentenda e as verdades venham, brote. É a oração do justo, que está orando pela nação, orando pelo povo. É o mundo espiritual. Lá na Inglaterra, acho que é na Inglaterra, foi proibido até as pessoas que é contrário ao aborto orar em frente aos hospitais que fazem o aborto. Até estão prendendo gente. Porque eles compreenderam que a oração tem um efeito grande. Pode quebrar aquele sistema. Ninguém pode te impedir de orar. Às vezes você até calado, em pensamento, você está orando. Uma certa mulher foi presa porque estava em frente do hospital, mas não estava falando, só estava orando em pensamento, viram que ela estava orando, foram lá, prenderam ela, lá na Inglaterra. Mas eles não podem impedir sua oração. Eles podem pedir na mídia, que você deixe de falar, uma suposta democracia, que tudo agora é antidemocrático, né? Eu aprendi que a democracia é a exposição das ideias de todos. Todos têm direito de falar, desde o momento que não fale mal do próximo, não fale mal das entidades, do sistema, falar a verdade, né? E quem exagera tem as leis comuns, aí a primeira instância, segunda instância, não é a Supremo não, é a primeira instância, juiz natural. Entendeu? Existe lei para isso. Mas aí o que acontece? Eles, nem isso da suposta democracia nossa, você tem direito de falar o que você sente, é verdade. Porque é tudo antidemocrático agora. Né? Mas na oração ninguém te impede. É a oração que move a mão de Deus, é a oração que muda os governos, é a oração que muda o sistema, é a oração que Deus, o anjo vai lá, corta com a espada aquele que está fazendo mal, que está fazendo o povo errar, e leva lá para os pés junto. Não é que você deseja isso não, mas você entrega na mão de Deus e pede a Deus liberdade, 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 Senhor Jesus, para o povo, verdadeira democracia, o Senhor vai lá e faz. Entendeu? É na oração. Na oração ninguém pode te impedir de orar. Você ora em casa, no banheiro, em volta da cama, na cama, deitado, acordado, em pé. Deus quebrou aquele véu que separava de nós de Deus. Através do sacrifício vicário de Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, você pode orar à vontade, a todo instante, pode clamar, pode jejuar se quiser também. É a oração que muda os governos, é a oração que muda o sistema, é a oração que faz a espada no nosso inimigo se virar contra ele mesmo. É a oração que Deus ouve. O segredo é orar. Aquele ministro lá na Coreia do Sul, esqueci o Pomachu, acho que é Pomachu o nome dele, ele fez que na oração ele conseguiu modificar o país dele. Isso é uma maior igreja do mundo. Física, igreja física. Gente, é oração. O segredo é oração, é conversar com Deus. Pedir a Deus misericórdia, incomodar a Deus. Senhor, tira esse fulano aí que está fazendo coisa errada, está tocando a lei por coisa errada, distorcendo a lei, ou perseguindo a tua igreja, perseguindo o povo, certo? Não precisa você estar em frente de quartel, não precisa você... É a oração que eles temem. Eles temem que você ore. O diabo teme que você ore. O diabo, ele teme a oração do crente, do justo. Porque
porque sabe que Deus ouve, e Deus faz, e todo poder pertence a Deus. Quando Deus move as mãos, não tem sistema, não tem oligarquia, não tem sufismo, não tem nada. Ele modifica as nações, ele modifica as coisas, ele modifica o sistema, ele faz uma arruaça que vai redundar na proteção dos santos, na proteção do justo. Mas temos que orar. A nossa obrigação é orar. Não é sair passeata nem nada. Se você quiser sair, você sai. Você tem livre-arbítrio para fazer isso. Mas a nossa posição é orar. É na oração que você vai transformar esse país. É na oração que Deus vai fazer a obra. Os anjos de Deus se movem na oração. E os anjos do inimigo não suportam, não pode contra os anjos de Deus. É na oração que as pessoas que dizendo que estão em certa posição de autoridade são tiradas, ou são pelo sistema ou pela morte. E Deus tira. Que a vida do homem está na mão de Deus, tanto a vida como o nascimento. Ele pode deixar você ou pode tirar. Quando você não é para você pedir a morte de ninguém, não. É pedir a Deus que Deus faça a obra. Aquilo que está na vontade dele, aquilo que ele decide, aquilo que ele quer fazer, porque ele é o Senhor da vida. Ele dá a vida e tira, ele fere e cura. É ele. Ele que é o juiz, não é nós. A gente não podemos julgar ninguém. Mas entregar a causa na mão dele, a gente pode. Ele pode entregar a causa na mão dele. E ele vê todas as coisas, vê todos os corações, vê todos os conselhos, os que estão sendo reunidos em oculto para tentar fazer cilada contra o justo. Ele vê e desfaz. Ele faz o próprio conselho do ímpio se virar contra eles. Mas tem que orar, gente. Orar é simples. É só se dirigir a Deus, olhar o seu coração, ver o que está errado no seu coração, pedir a Deus perdão e começar a conversar com Deus. Pede a Deus. Na oração ninguém pode te impedir. Ninguém pode te impedir de orar, gente. E Deus faz as coisas na oração. O Império Romano caiu por a oração. A perseguição do Império Romano caiu por oração dos justos, por testemunho e oração. As pessoas ficaram na sua posição, não aceitar e orar. E modificou um império selvagem, que dominava o mundo mais de 1000 anos. Possamos outros impérios caíram também, ruíram. Até os vikings, quando invadiram a Europa, depois foi cristalizado pela Europa, cristalizado pelo Evangelho. Gente, é oração. Não foi o sistema católico que cristalizou os vikings, foi a oração. Modifica a época, modifica os governos, modifica a mente das pessoas. Oração e testemunho. Batata. Oração e testemunho move a mão de Deus. E essa nação será abençoada grandiosamente. Já é abençoada, será grandiosamente abençoada. Não tem vermelho, não tem amarelo, não tem urso, não tem dragão, não tem águia, não tem nada que vai poder conter a mão de Deus e na oração. E o povo orar, o Brasil será abençoado. O Brasil já é abençoado, mas será mais abençoado e as maldições não entrarão pelas portas do Brasil, pela nação brasileira. Ore, gente. O segredo está na oração. Dirige suas preces a Deus, não ao homem. O homem nada pode. O homem é levado pelas circunstâncias e levado pelo que o diabo faz na mente deles. Mas se você orar e levar suas petições a Deus, Deus transforma a mente dos homens, transforma o sistema, transforma a época, transforma tudo. É uma oração. Ficai na paz, que Deus vos abençoe, que Deus vos dê um bom dia para vós. Em nome de Senhor Jesus Cristo.